Saudações rubro-negras, flageniais. Gabigol se despede do Flamengo e deixa possível retorno no ar. Hoje é o dia em que me torno imortal. Mas antes de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Na coletiva, o Felipe Luiz comenta sobre a despedida de Gabriel Barbosa, enxergando sua saída como justa e digna de uma lenda do clube. Felipe Luiz destaca a importância do reconhecimento da torcida pelo jogador que viveu momentos de altos e baixos no Flamengo, mas sempre demonstrou dedicação e amor à camisa. Questionado sobre os sentimentos de enfrentar Gabriel em outro clube, o técnico afirma que o profissionalismo deve prevalecer e que, apesar da gratidão por tudo que Gabriel fez pelo Flamengo, ele será o primeiro a vaiá-lo caso reencontre em campo. Pessoal, primeiro, eu gostaria de avisar aos torcedores do Gabriel que aqui no canal é referente ao Flamengo. Primeiro lugar, o clube. Segundo lugar, o Flamengo. E terceiro lugar, o mais querido. Isso significa o quê? Primeiro lugar, o Flamengo. Segundo lugar, Flamengo. Terceiro lugar, Flamengo. Quarto lugar, Flamengo. Quinto lugar, Flamengo. Sexto lugar, Zico. Aí vai vindo Flamengo de novo até alcançar o Leandro, que para mim é o segundo maior jogador que já passou pelo Flamengo. Essa daqui é a minha opinião, tá? Os interesses do Flamengo vêm em primeiro lugar. Em relação à saída do Gabriel, só tem uma coisa a falar. É que eu venho falando direto aqui no canal. Hipocrisia. A palavra dessa despedida do Gabriel tem um sinônimo chamado hipocrisia. Eles já não se aturavam mais, diretoria e Gabriel. Eles não se suportavam mais, diretoria e Gabriel. Não existe outra palavra para descrever o que aconteceu ontem no Maracanã, a não ser hipocrisia. E bem feito para essa diretoria que quis capitalizar em cima dessa vergonha na eleição de hoje, que está acontecendo hoje, né? Que já começou às 8 horas da manhã. E levou o que merecia. O Gabriel tomou da mão do Landim o quadro comemorativo pela saída dele e virou-lhe as costas, saindo na menção que o Landim fez em ficar ao seu lado para tirar uma foto. Muito bem feito para essa diretoria que não esqueçamos, por várias vezes passou a mão na cabeça do Gabriel por indisciplinas feitas, mas como ele era o Gabriel, não fizeram nada. E tudo aquilo de ruim que aconteceu com esse jogador, que há 2 anos não jogou nada pelo Flamengo, com um salário estratosféricos, tá? Estratosférico, o salário do Gabigol. E a grande final, né, para fechar com chave de ouro essa situação toda, na entrevista da saída de campo, né, aquela que o pessoal sempre faz ali, o jornalista, se eu não me engano, da Rede Globo, perguntando para ele sobre como que ele se sentia e tal, ele vem, né, como se fosse uma primadona, se intitula imortal e lenda do Flamengo. Aonde, meu querido? Aonde você é imortal e lenda no Flamengo? Você é ídolo, sim, lógico. Você participou, né, de várias campanhas boas de 2019 para cá. Inclusive, em 2019, quem foi o rei da América não foi você não, hein? Quem foi o rei da América em 2019... que o pessoal fica chorando por causa dos seus 2 gols, foi Bruno Henrique. Para chegar naquela final, quem foi o cara da Libertadores de 2019 foi o Bruno Henrique, não foi você. Lógico que você teve a participação fundamental, que você fez os 2 gols, mas quem levou o Flamengo até aquela final, na minha opinião,
que é muito mais ídolo do que você, se a gente for comparar, classificar idolatria, né? Muito mais ídolo em termos... É o Bruno Henrique, na minha opinião. Que jogou muito mais e ainda rende muito pelo Flamengo. Até hoje. Não até 2 anos atrás, como foi você, não. Até hoje. Quem rende mais é o Bruno Henrique. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. E esse slogan, até o Mauro César ele fala bastante sobre isso. O slogan assim, ó, se o Zico não fez, você não pode fazer. Se o Zico fez, você faz. Você copia o Zico. Agora, se o Zico não fez, você não pode fazer, meu querido. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, os meus seguidores aqui no canal. Vocês já ouviram o Zico se intitular imortal e lenda no Flamengo? Eu vou mais além. Qual outro jogador se intitulou mortal e lenda no Flamengo? Qual outro jogador fez isso? Se vocês acharem deixa nos comentários, pessoal. Deixa nos comentários aqui. Por favor. Como pode ser tão pedante e arrogante ao se intitular imortal e lenda? Isso é coisa que os outros fazem. Não você. Se alguém falar assim, ó, o Flagenial, você é imortal e lenda, mas eu falar que eu sou imortal e lenda, isso não vai acontecer. É muita arrogância e pedância. Tá? Continuar falando só pode, pessoal, e deve ter despedida, é isso que eu venho falando aqui também, se for se aposentar. O jogador só pode ter despedida depois que ele... Ó, vai ser o último jogo da minha carreira. Aí sim. Aí você faz a despedida. Porque amanhã ou depois, esse mesmo jogador que foi homenageado poderá estar fazendo gols em uma final de Libertadores contra a gente, por exemplo. Se realmente ele for para o Cruzeiro ou para outro time brasileiro e a gente se encontrar na final de uma Libertadores ou de uma Copa do Brasil, ele pode fazer o gol do título do adversário e a gente fez homenagenzinha para ele porque ele parou de jogar no Flamengo. É ridículo, é patético uma coisa dessa, gente. Desculpa. Tenham um pouco de amor pelo Flamengo. Essas gabizetes que vivem por aí. Tenham um pouco de amor pelo clube. Pela instituição Flamengo. Para de ser torcedor de jogador. Jogador passa, o Flamengo fica, meu querido. A instituição, como já disse aqui, em primeiro lugar. E outra coisa, acho hoje, se eu não me engano, hoje ele vai no Podpah, que é um podcast dos amigos dele que faz muito sucesso aí no YouTube. Vocês acham que ele, com tudo que aconteceu nesses 2 anos, vai falar o que nesse podcast aí? A verdade, pessoal, é que o Flamengo vai ter algum momento de calmaria. Pois sempre que iria ter, vinha seu Gabriel Barbosa com as suas presepadas bagunçar o ambiente do Flamengo. Essa é a verdade. Enquanto ele jogava bola e fazia gols, tudo bem. Tínhamos que aturar. Pô, o cara tá fazendo gol, tá ajudando o time, não sei o quê. Mas depois que passou a se preocupar mais com outras coisas do que jogar futebol, desculpa, né? Mas a saída dele vai ser melhor pro Flamengo. Como eu disse, a instituição em primeiro lugar. Eu vou ficar repetindo aqui para ver se entra na cabeça de vocês. A instituição em primeiro lugar. E o Felipe também acha, tá? E o Felipe também acha isso. É só você olhar as posturas que ele tem. Só que ele não vai falar isso em público, né, meu querido? Só que ele não vai falar isso em público. Para ele, a melhor coisa que tem é o Gabriel sair. Porque ele preza pelo ambiente e pela equipe. Ele sempre veio, nessas entrevistas dele, nesses 14 jogos que ele fez pelo Flamengo agora, na equipe principal, toda a entrevista dele, e eu acompanho todas elas, ele falando: a equipe, o grupo, a equipe,
o grupo. E o Gabriel, ele infelizmente não faz parte disso. O Gabriel é ele mais ninguém. Essa é a postura que ele faz, que ele tem em relação a tudo. Você viu aí na final da Copa do Brasil que ele fez. Pegou os holofotes todo para ele, enquanto a equipe era para ser homenageada. O grupo era para ser homenageado. Se ele quisesse falar alguma coisa, falava 3, 4 dias depois, marcava uma entrevista de imprensa, então ia chover de gente querendo ouvir ele falar. Mas não, ele faz em campo para tirar o brilho da equipe. Foi a equipe que levou o Flamengo àquela final. Ele fez os 2 gols na primeira partida, mas quem levou, porque ele não jogou, quem levou o Flamengo para aquela final, a mesma coisa eu falei da Libertadores de 2019. Naquela Libertadores de 2019, o cara foi o Bruno Henrique e a equipe. Tá? Em relação à Copa do Brasil desse ano, a equipe foi o Gerson o melhor jogador. Não foi ele. Ele fez os 2 gols. Legal, fez os 2 gols. A gente agradece a ele pelos 2 gols. Mas o cara dessa Copa do Brasil foi o Gerson. Não foi ele. Tá? O futuro do elenco também é discutido com o Felipe Luiz, tá? Destacando a necessidade de buscar um substituto para o Gabriel, que se encaixe no modelo de jogo do Flamengo, com características como força física, capacidade de pressionar alto, atacar espaços e boa relação com a bola. O técnico ressalta que o processo de escolha será feito com calma e critério, já que existem outros jogadores no elenco que podem suprir a ausência de Gabriel até a chegada do novo atacante. Tudo que o Gabriel não fez durante esses 2 anos no Flamengo, pessoal. A não ser nesse curto espaço de tempo na final dessa temporada em relação a atacar o espaço, mas em relação à força física, capacidade de pressionar alto e boa relação com a bola, cara, boa relação com a bola, durante esses anos aí, ele tropeçava na bola, gente. A gente viu várias vezes ele tropeçando na bola. Pressionar alto, ele nunca pressionou alto, ele nunca divide bola. Você não vê o Gabriel dividindo bola com ninguém. Então o recado do Felipe Luiz já foi dado aí, em relação a ele querer a continuação do Gabriel ou não. Só que ele não fala isso explicitamente. Né? Então, assim, isso o Gabriel não estava fazendo e nem tendo. Até mesmo nesse curto espaço de tempo com o Felipe Luiz. Tá? Outro jogador com futuro incerto é Davi Luiz, cujo contrato se encerra no final do ano. Felipe Luiz elogia a importância de Davi Luiz para o time, tanto dentro quanto fora de campo, e afirma que a situação de sua renovação será discutida na semana seguinte. Como eu já disse aqui no canal, eu renovaria com ele, dependendo, lógico, né, do salário. Ele faz muito bem para o elenco do Flamengo e ainda é útil para o Flamengo. Apesar dele e Ayrton Lucas, isso eu acho um erro do Felipe Luiz ter feito. Tá? O Felipe Luiz é promissor, mas ele erra, gente. Ele erra. E, na minha opinião, ele errou quando ele coloca Davi Luiz e Ayrton Lucas para jogar daquele lado esquerdo, na minha visão, ele errou. Pois deixa o lado esquerdo defensivamente muito fraco. Uma pela Davi Luiz, tá? Pela idade dele, já não tem a mesma velocidade que ele já tinha. E porque o Ayrton Lucas não sabe marcar, gente. Essa é a verdade, o Ayrton Lucas não sabe marcar. Toda bola cruzada na ala, ele chega depois. Toda bola jogada nas costas dele, ele não consegue acompanhar. A não ser na velocidade, que ele tem uma boa velocidade. Mas na marcação ele sempre erra. Ele sempre está mal posicionado, ele não sabe ocupar os espaços defensivos. Essa é a realidade do Ayrton Lucas. Aí você coloca um Davi Luiz que está lento, por causa da idade, para jogar, para fazer a cobertura dele. Porque o Ayrton Lucas é ala, ele não é lateral. Então, vai jogar o Davi Luiz, quem tem que jogar do lado dele? Alexandro, Vina, que vai voltar também só no ano que vem. Mas se não tem o Vina, tem que ser o Alexandro, que sabe jogar até como zagueiro. E o Vina a mesma coisa. Tá? O Felipe Luiz também comenta, pessoal, sobre a temporada de 2024, que se encerrou com o título da Copa do Brasil, mas com alguns torcedores frustrados
com a performance do time em outras competições. O técnico se mostra confiante para 2025, ressaltando a qualidade do elenco e a ambição de conquistar títulos em todas as competições que o Flamengo disputará. Pessoal, em relação a isso, foram escolhas mal feitas pela diretoria com assinatura do seu Tite, tá? Pessoal, um técnico da importância dele no futebol brasileiro não poderia dar ouvidos nesse sentido para uma diretoria amadora como a do Flamengo. Era bater no peito e dizer assim, ó, não, o Campeonato Brasileiro deve ser tratado como segundo, até mesmo, dependendo da situação, como a primeira competição em termos de prioridade em uma temporada. Pelo elenco que o Flamengo tem, com esse elenco, brigar pelo Campeonato Brasileiro é obrigação. E o Filipinho entende muito bem isso, ele já falou que em 2025 o Flamengo vai priorizar o Campeonato Brasileiro. E tem que priorizar esse Campeonato Brasileiro. O Flamengo, com o elenco que tem, gente, tem que brigar pelo Campeonato Brasileiro até a última rodada. Até a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, o Flamengo tem que estar brigando pelo título. Tem que estar brigando pelo título. Campeonato Brasileiro e Libertadores estão ali, ó. Estão ali, ó. Pau a pau. Libertadores um pouquinho acima, porque é um campeonato, né? É uma Copa internacional, né? Vamos dizer assim. É uma Copa Sul-Americana. Então, quer dizer, você pega um continente, né? Então é um pouquinho mais, mas tá ali brigando, cara. Uma ou outra tem que ganhar todo ano. O Flamengo tem que ganhar todo ano, ou a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro. É assim que tem que ser. Não, sempre não vai ganhar, mas pelo menos tá brigando ali até a última rodada. Por fim, Felipe Luiz fala sobre o Mundial de Clubes de 2025, reconhecendo a dificuldade dos adversários, como o Chelsea, mas demonstra a confiança de que o Flamengo estará preparado para competir em alto nível. Pessoal, vamos pensar jogo a jogo, como diz o Filipinho, tá? O Mundial é no meio do ano que vem. Talvez o Felipe nem esteja, pessoal, mais no Flamengo, dependendo dos resultados do começo do ano. Do jeito que os amadores dirigentes que a gente tem no Flamengo, pode acontecer de chegar no meio do ano e o Felipe ter sido mandado embora antes, cara. A gente não sabe. E outra, vamos ser mais realistas, tá? Vamos focar na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O Mundial é muito difícil. Vamos colocar os nossos pés no chão. Senão pode acontecer do Felipe não classificar para o mata desse Super Mundial. E vai ter gente pedindo, pessoal. Vai ter gente pedindo, tá? Que o Flamengo despeça, né? Peça a cabeça dele para ele poder ir para outro time aí, cara. Assim, não vai servir se a gente não classificar. E a gente sabe que isso acontece. Neguinho vai pedir a cabeça dele porque ele não classificou pro mata desse Super Mundial, gente. Lógico, pessoal, que o Flamengo tem que entrar em toda a competição para ganhar. Mas sejamos realistas, os europeus estão anos-luz na nossa frente. Cara, não dá para comparar um orçamento no Real Madrid, de um Chelsea, que a gente vai estar jogando contra eles agora, né? Nessa primeira fase do Super Mundial. Não dá para comparar, gente. Sabe? Vai comparar com os times da Premier League, cara. Não tem como. Sabe? Barcelona, vai comparar com Barcelona, vai comparar com... Cara, não dá para comparar. Essa é a realidade. É muito distante. Os caras têm os melhores jogadores do mundo jogando pelas equipes deles. Então vamos pôr o pé no chão, né? Vamos parar de sonhar. A gente vai para ganhar. Se der a possibilidade pra gente, a gente vai ganhar. A gente tem que competir. Coisa que a gente não fez esse jogo. Esse jogo nós não competimos contra o Vitória. Se a gente jogar desse jeito aí, a gente vai levar goleada lá, tá? Porque a gente não competiu. Pra mim, não competiu. A gente ficou aquém, na realidade. A gente ficou aquém do que a gente vinha fazendo nos outros jogos.
Por isso que, além de tudo, de eu achar que é uma loucura a gente fazer comemoraçãozinha para jogador que não vai jogar mais pelo Flamengo, mas vai jogar pelo outro time, não vai se aposentar, a mesma coisa eu falo em relação a isso. Desviou o foco, o time não rendeu, empatamos, tínhamos que ter ganho. Não importa se a gente não valia nada, a gente tinha que ter ganho esse jogo contra o Vitória. Vai ver o salário, vai ver as duas rendas das duas equipes para ver. Aí eu falo, o Flamengo tá anos-luz do Vitória, tem que ganhar. Não tem essa, velho. Flamengo, cara, entrou em campo, tem que ganhar desses times. Tá? O treinador encerra a coletiva refletindo sobre o seu primeiro ano como técnico, destacando o aprendizado adquirido ao longo do ano, a importância de se organizar para a nova rotina e a ambição de continuar crescendo e evoluindo na carreira. Ele menciona a conquista inédita de ter sido campeão nas categorias sub-17, sub-20 e profissional em um mesmo ano, como uma marca importante em sua trajetória. É isso aí, pessoal. Ele é um técnico super... Vou fazer minhas considerações finais aqui. Ele é um técnico super promissor. Eu acredito muito no trabalho dele, mas ele também erra, tá, gente? E pra mim, nesse jogo, nessa partida, ele errou. Principalmente em ter colocado o Davi Luiz e o Filipinho, tá? Protegendo aquele lado direito defensivamente. E outra coisa, eu não entendi porque o De La Cruz não entrou como titular também, tá? Não entendi. O De La Cruz não vinha jogando há muito tempo, a não ser que teve algum desconforto aí durante a semana que a gente não saiba. Mas pra mim tinha que jogar, tá? Outra coisa, primeiro, pessoal, eu quero deixar bem claro que por obrigação eu tive que fazer esse vídeo também falando sobre o Gabriel. É uma coisa que tá aqui, né, fervendo na mídia, né? É a despedida dele, não sei o que, não sei lá. Como um canal que fala sobre o Flamengo, eu não tive escolha, digamos assim. Pessoal, como venho dizendo, né, várias vezes aqui, eu vou repetir novamente, tá? E continuo com a minha opinião. Despedida e festa só para jogador que vai se aposentar. Eu fiz uma analogia com o casamento, eu vou repetir de novo, acho que é a terceira vez que eu estou repetindo, eu vou repetir quantas vezes for necessária, para ver se o pessoal entende. Com o casamento em um vídeo passado aqui, mas eu vou repetir de novo. Você se separa da sua esposa por vários motivos e na mesa do juiz para assinar o divórcio você leva flores para ela. Isso faz sentido? Não faz, certo? Ainda mais sabendo que logo ela estará com outro homem, talvez até com filhos. É ridículo, é patético. A mesma lógica se aplica aos jogadores que saem do clube, mas continuam a carreira em outro time. Fazemos uma linda festa de despedida, né? Como a gente fez agora pro Gabriel. Mas daqui a pouco, pessoal, ele vai estar jogando contra o Flamengo. Quem sabe até marcando gols em uma final. Isso é constrangedor pro clube. Por isso que eu sempre falo, o clube tem que estar em primeiro lugar. A homenagem deve ser feita? Lógico que deve ser feita para ele. Apenas, pro Gabriel, né, que eu tô falando, apenas após a aposentadoria do atleta, para evitar esse tipo de situação. Tá? O jogador vai se aposentar? Não. Então, esperamos ele encerrar a carreira e aí sim fazemos o tal jogo de despedida. Mas vamos fazer um jogão mesmo, fazer só tudo voltado pro cara, sabe? Sem valer 3 pontos. Aí faz o que a diretoria quisesse fazer, poderia ter feito. Mas não valendo 3 pontos. 3 pontos, os jogadores não competiram, o foco não foi os 3 pontos que deveria ter sido conquistado e não foi. Foi um empate. Tá? Então, mais um erro dessa diretoria patética e pífia que nós temos. E hoje, talvez, não continuarão, né? Vamos ver o que vai acontecer na eleição de hoje. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo. E lembrem, o único rubro-negro que existe, meu querido, é o Flamengo. O resto é tudo vermelho e preto. E não se esqueça, nós precisamos da sua ajuda.
Deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!